Olá pessoal, aqui é o canal Investir para Todos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma forma bem simples de se montar uma carteira de investimentos. Então, nós podemos ver que o nosso patrimônio ele é um 100% que é composto de vários itens: carro, casa, patins, dinheiro de conta corrente, um CDB, pode ser ações, pode ser dinheiro vivo, pode ser uma poupança. Então, para uma carteira de investimento, qual que é o nosso objetivo de montar uma carteira de investimento? É fazer com que ela trabalhe para você, ela traga uma renda passiva para você. Então, desses itens, quais deles pode nos trazer uma renda passiva, trabalhar para a gente? Seria ações, que são empresas que estão gerando bens para as pessoas consumirem, os fundos imobiliários, que é shoppings, galpões logísticos, onde eles armazenam ali. Você faz uma compra no Mercado Livre, os produtos estão todos armazenados em um galpão, então é só retirado e encaminhado até a sua casa. Já uma guitarra, ela não tem como trabalhar para você, desde que você não seja um músico. Então, vamos separar os itens que trabalham para a gente, para que a gente possa montar eles numa carteira e que possamos fazer com que ela trabalhe para a gente e traga uma renda passiva para a gente. Então, a primeira forma que nós podemos fazer aqui, filtramos alguns itens e sobrou o quê? Renda fixa e renda variável. Então, da nossa caixa de 100%, dentro dela vai ficar o que é renda fixa e o que é renda variável. Sendo que a renda fixa ela não é bem um investimento, ela é mais uma manutenção da volatilidade da sua carteira. A renda variável, sim, ela é um dinheiro que ela é uma parte em que vai trabalhar para você. Ela vai trazer uma renda passiva para você. Então a gente pode ainda pegar a renda variável e separar em duas caixas. Uma caixa para ações, empresas, e uma caixa para fundos imobiliários. Dessa forma você teria de todo o seu 100%, 30% em renda fixa, 35% em renda variável, 35% em renda variável de fundos imobiliários. Lembrando que fundos imobiliários, apesar da oscilação ser menor, eles são renda variáveis e eles oscilam. Esses percentuais eles devem ser atribuídos com base no perfil da pessoa. Então, por exemplo, aqui a gente está alocando 70% em renda variável. Você precisa estar ciente que a volatilidade do seu patrimônio ela pode ser um pouco grande. Então você já tem que estar preparado para isso, para você colocar 100 mil reais e quando vier um coronavírus, como aconteceu, você vê os seus 100 mil virar 80. Mas lembrando, isso é as precificações que o mercado faz. Você não precisa aceitar aquilo ali que caiu para 80, fechar as operações e sair. Você ainda é sócio daquelas empresas. Então você tem que pensar, a empresa acabou por causa do coronavírus, esse é que é o grande foco. A diferença é que quando estão listados em bolsa, as ações e os fundos imobiliários, o preço deles é visível para todo mundo. Você entra ali no Google e digita preço de cotação do Banco do Brasil. Então você fica vendo a oscilação dele, mas você não está vendo a oscilação do preço da sua casa, o preço do seu carro. Tenta vender seu carro em época de corona de crise. Dos 100 mil que ele vale, você vai conseguir no máximo 70. Então é a mesma coisa. A empresa ela vale 50 reais uma cota dela. Vem um coronavírus, derruba para 30. Não quer dizer que ela esteja valendo só 30. É naquele momento, aquilo é passageiro. A empresa ainda gera valores, ela produz bens, ela gira a economia. Então você tem que saber separar esses períodos. Avançando mais um pouco, nós poderíamos colocar um pedacinho de mercado estrangeiro em nossa carteira. E isso é bom você fazer quando você já conhece bem ali a divisão da sua carteira, do seu perfil, e aí você pode utilizar dessa forma. A renda fixa ficou em 30, ações em 30, fundos imobiliários em 30, e aí o mercado americano
Eu estou citando o americano, que é o mais comum, é o maior mercado de bolsa de valores do mundo, entendeu? Então você poderia ter 10% lá em estoques, que são ações, REITs, que são similares aos fundos imobiliários, e os ETFs são aqueles em que eles são fundos aos quais eles compram várias ações de um determinado setor, dependendo do tipo de ETF, e ficam replicando o índice daquele conjunto de empresas. Qual que é a vantagem dos ETFs americanos? São as taxas de administrações, elas são super baixas, então é algo em torno de 0,4% ao ano, 0,1% ao ano, então são taxas muito atrativas, onde você pode deixar que eles escolham quais são os ativos que vão estar ali dentro. Basta você ler a característica do ETF e saber se ele se adequa ao seu pensamento, à sua ideologia. Então, essa é uma divisão de carteira, onde ela está bem balanceada. E agora a gente vai entrar dentro de um nível desse. Então, o renda fixa a gente não vai entrar, devido à renda fixa ela ser mais uma parte ali para manter uma estabilidade da carteira, né? Para que ela não oscile tanto. Eu recomendo que quem está começando não deixe só 30% de renda fixa, pode levar para 50%, metade. Hoje eu tenho somente 15% de renda fixa, mas é porque eu já me conheci, eu sei que eu aguento ver minha carteira. Se ela é 100 mil, vem um coronavírus, eu aguento ver ela ir para 70, descer a 70 mil reais. Então 30 mil de desvalorização eu consigo suportar tranquilamente, porque eu estou entendendo o cenário. Por que nesse momento ela está valendo só 70, entendeu? Então vamos entrar aqui na renda variável ações. Então, daqueles 30% que nós tínhamos, nós entramos nessa caixinha e agora é um novo percentual. Então, 100% de ações, que é 100% daqueles 30% do valor global da sua carteira. Então, eu citei aqui algumas empresas, não são recomendações, foi só uma forma de dizer como que você quebra a caixinha de ações dentro dela. Então, a gente vai descendo nas caixinhas e vai distribuindo. Dessa forma você diversifica e você evita os riscos de ficar concentrado em apenas uma categoria. Então, por exemplo, eu citei aqui VEG, Itaúsa, Fleury, Bradesco e a Vale. Se você coloca 20% em cada uma, então imagine que o Bradesco acabe amanhã. Então, esses 20%, ele é 1/5 de toda a sua carteira de ações, que olhando para a sua carteira principal, no todo, ele vai ser tipo 3%. Então você não vai praticamente nem perceber se o Bradesco acabar e a VEG triplicar de preço, por exemplo. Você não vai nem perceber que o Bradesco afetou a sua carteira. Então essa é a vantagem da diversificação. Você vai mitigando os riscos de algum setor ou alguma empresa acabar tendo algum problema, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós não sabemos quando é que vai acontecer alguma coisa com uma empresa. Um outro item importante, não deixar um ativo ultrapassar 5% do total da sua carteira. Então, por exemplo, imagine que você coloque aqui dentro de ações 50% de VEG e os outros 50% você distribua entre Itaúsa, Fleury, Bradesco e Vale. Se esse 50% de VEG ele acabar sendo mais do que 5% do total da sua carteira, no geral, e não apenas aqui dentro de ações, porque aqui dentro é óbvio que pela quantidade de ativos vai ultrapassar os 5%. Mas se ele ultrapassar os 5% da carteira toda, é bom você ficar atento, porque aí já é algo que dá um impacto se ocorrer alguma coisa com esse ativo. Por que eu digo aqui não precisa ser uma regra de morte? Porque, por exemplo, você compra a VEG R$ 1.000, ela quintuplica de valor, ela vai a 5 mil, ela ultrapassou os 5% da sua carteira. Aí você não precisa ir lá e vender a VEG só para poder baixar, para voltar para 5%. Não. Você nas próximas compras, você vai focar nas que sobraram, Itaúsa, Fleury. À medida em que você vai comprando nas outras, o percentual da VEG automaticamente ele vai baixando.
Então, não precisamos ser tão caxias com essa regra. É apenas que você evite que fique muito tempo acima de 5%, mas pode ficar. Eu já tive, a VEG é um exemplo, acima de 5%, eu já tive fundo imobiliário acima de 5%, por causa de subscrição. Em outros vídeos a gente explica para vocês o que é a subscrição. E não concentrar tudo em um único setor. Então, por exemplo, essas empresas eu coloquei elas intencionalmente para mostrar os setores. VEG é bens industriais, né, máquinas. A Itaúsa é uma holding financeira. A Fleury é da área de saúde, de exames, diagnósticos, sendo que tem várias áreas de saúde. Você pega uma Raia Drogasil, é uma farmácia, né? Você pega ali a Odontoprev, é uma seguradora de planos odontológicos. Então, assim, dentro de um setor você tem, digamos que, subsetores. Então tem o Bradesco, por exemplo, aqui, ó, o Bradesco e Itaúsa. Dos dois são da área financeira, só que um é da área bancária e o outro é uma holding, é uma empresa, né, que tem participação em várias outras. E temos a ENGIE, que é de utilidade pública, energia elétrica, geração e comercialização. Se você pegar a Transpaulista, ela é uma transmissão, ela é de energia, utilidade pública, porém de transmissão. Então, assim, dentro de um setor você ainda tem subsetor. Qual que é o importante? Diversificar em setores diferentes, em setores que você acredita que traga resultado. Não adianta diversificar em setores diferentes só para dizer que a sua carteira ela é diversificada. Você precisa diversificar em setores que você acredite que tenham futuro. Então, qual o setor que eu não coloquei aqui? Não é porque eu não acredite nele, mas é como exemplo. Petróleo é um exemplo, não está aqui, né? Seria a Petrobras, a PetroRio. Então, vamos imaginar, eu não gosto do setor de petróleo porque é commodity, a oscilação é muito grande, eu não vejo um crescimento, eles sempre ficam andando na mesma linha ali. Então, você já descarta esse setor. Mas se você acha, não, petróleo é bom, commodity é bom, o mundo sempre vai precisar, elas sempre estão crescendo, então eu vou colocar. Você vem aqui, arranca um percentual de alguém aqui, por exemplo, a Fleury, você tira 5%, bota 5% de Petro. Você completou os 100% da carteira de ações e acrescentou mais um setor. Então é dessa forma que você separa. Fundos imobiliários. Aí é a mesma ideia do que fizemos com ações. Eu citei aqui alguns fundos imobiliários de setores diferentes, de shopping, logística, híbrido, laje corporativa, fundo, que é o títulos e valores imobiliários, e separei 20% em cada. Vocês não precisam separar 20% como está apresentado. Isso aqui é só um exemplo. Imagine que você goste muito de fundo de shopping, você acha que ele é o melhor tipo que tem. Coloca 50% de fundo de shopping e dentro desse 50% você pode acrescentar vários fundos imobiliários de shopping e os outros 50% que sobrou você pode dividir entre lajes corporativas, logística. Então é dessa forma. Para o exterior, nós teríamos o quê? 100% de stocks, REITs e ETFs. Então, como exemplo aqui, eu citei 40% para stocks, que são ações, 40% para o REIT e 20% para os ETFs. Então, esses 40% do estoque, ao você entrar nessa caixa, você teria lá mais, aí você volta para 100%, né? Então você bota 10% na Apple, 10% na Google, 10% na Texas Instruments, 10% na Johnson Johnson, 10% na Adobe e o resto na Netflix. Fechou a parte de estoque. Parte de REIT, você coloca no Ralph Income, no National, no Ventas e assim sucessivamente. Você vai distribuindo dentro dos REITs possíveis. E o ETF é a mesma coisa. Esses 20% vai ficar para ETFs. Então você distribui ali dentro. VGT, VNQ, QQQ, VT. Então dessa forma você tem uma carteira de investimento bem distribuída, bem elaborada e com uma diversificação para mitigação de riscos. O que é importante aqui? É você definir esses percentuais no começo, mas é lógico que eles vão evoluindo ao longo do tempo. O meu mesmo
da minha carteira, eu vou fazer uns vídeos mostrando ela. Vocês verão a minha carteira, como que é a diversificação dela, como que é os percentuais dela. Então, importante é você definir esses percentuais e tentar seguir eles o mais próximo possível. Não precisa, tem que ser 40% certinho. Não, você definiu 40, pode ficar em 38, 42, 45. Em alguns momentos fica 30. Depende dos aportes, do que acontece com o mercado. Mas você sempre vai estar seguindo ali aquele percentual que você definiu. E você pode modificá-los com base no seu perfil e tentar seguir aquele novo objetivo que foi marcado. Então, então, para resumir aqui, eu trouxe um exemplo bem simples, mas que vai fazer você entender todo o cenário. Uma carteira com 10 mil reais. Então, 30% da renda fixa equivale a 3 mil desses 10 mil reais. Ações, 30% equivale a 3 mil desses 10 mil reais. Aí, quando você vai olhar para as ações em si, elas têm um novo percentual, ou seja, dos 100% de ações, que é os 3 mil reais que você pode trabalhar, você vai distribuir entre os seus ativos. Então, se na VEG eu quero 20%, quanto que é 20% dos 3 mil reais, que é o valor que eu posso ter em ações, que eu coloquei como objetivo? Representa 600 reais. Para a Bradesco eu só quero 10%. 10% hoje é 300 reais. Então, esses são os objetivos que eu defini. Bradesco não tem nada, então eu vou lá e compro 300 reais de Bradesco. Ele vai ficar com os 10% que eu defini como objetivo. E assim segue o raciocínio para todos os outros ativos. Fundos imobiliários, eu quero 30% em fundos imobiliários. Quanto que é 30% do valor total da minha carteira? É 3 mil reais. Hoje a minha carteira, eu tenho 10 mil reais aplicado nela. Então, se no VRTA eu quero que tenha 20%, quanto que é 20% dos 3 mil? É 600. E assim você vai seguindo, pessoal. Você vai sempre completando os percentuais, mas nunca deixe de pegar uma oportunidade olhando para esses percentuais. Um exemplo claro que aconteceu foi a subscrição do VRTA. É um fundo que eu gosto, que eu acredito na gestão, e teve uma subscrição que extrapolaria, vamos supor que eu quisesse 20%, extrapolaria os 20% se eu entrasse na subscrição, e ainda houve sobras, que extrapolaria mais ainda. Mas como eu acredito no fundo, eu fiz as aquisições, então ele chegou a ficar com 50% quase. Para uma carteira de 10 mil reais, isso não é muito relevante. Você tem que passar a se preocupar mesmo em extrapolar percentuais quando você tem, digamos, um valor maior, porque aí já é mais significativo. Nesses inícios não é tão significativo, então você extrapola e nos outros meses você vai corrigindo, comprando para os outros. Tá certo? Então, printem aí a tela e aproveitem ela para montar a carteira de vocês. Até a próxima.